salta de alegria diante de Deus. Come on! Se a tristeza salta de alegria diante de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 30. Diz assim a palavra de Deus: então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvos tu e a tua casa. Parafrasear o texto, abra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 21. Quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu dizendo: tu és o meu filho, em quem tenho me agradado. Amém. Tome o seu assento aí, dando glória ao nome do Senhor Jesus. O livro de Atos, que nós, todo o culto da família, estamos usando como base para pregar, ele trata de algo que todos nós que temos família precisamos. Trata de quê, pastor? O livro e a leitura que fizemos em Atos trata da solução para todo tipo de problema familiar que nós enfrentamos. Todos nós temos problemas na família. Não tem um ser humano que diga: não tenho nenhum problema na minha família. Está mentindo. Todos nós temos aquela discussão de vez em quando, discórdia de vez em quando. Tem algumas famílias aí do âmbito além, tem uma jogada de sapato, jogada de panela, tem um negócio meio mais sério. Tem faca, tem bala, tem tudo, pelo amor de Deus. Então todas as famílias têm problema. Só que o texto que nós lemos traz a solução para todo tipo de problema familiar. A diferença é que nós, ao ouvirmos a solução, a gente não pratica. E nós sabermos de algo é uma coisa. Agora, tomar aquele algo para a nossa vida é outra totalmente diferente. Se você está doente e o médico te receita um remédio, quando tu pega a receita na mão, tu não vai ficar bom. Tu só vai ficar melhor quando você comprar o remédio e ingeri-lo. Porque saber o que vai melhorar a sua vida é uma coisa. Viver aquilo que você aprendeu, que de fato é o que vai mudar a situação, é outra coisa totalmente diferente. Então o apóstolo Paulo e Silas, eles são indagados por um homem que tem problemas em casa, tem problemas consigo mesmo. E ao descobrir um grande problema que ele tem, ele faz uma pergunta dizendo: o que é que eu preciso fazer para me salvar?
Em outras palavras, o que é que eu faço para resolver esses problemas que eu tenho? Aí Paulo e Silas respondem: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. O que Deus está falando por intermédio de Paulo e Silas é: quando você crê em Jesus Cristo, você vai ter a solução para todos os problemas da minha casa. Aí você diz assim: não, pastor, eu creio nele lá em casa, tá do mesmo jeito. Essa é a questão. É porque você não sabe o que é crer em Jesus Cristo. O que você acha? Se eu perguntar, você crê? Você vai dizer: eu creio, pastor, em Jesus. Só que quando você aprende a palavra, você descobre que muitas das vezes você não cria em Deus como você diz que crê. Porque crer em Jesus Cristo não significa somente acreditar. Porque o diabo também acredita em Deus. Mas o que significa crer em Jesus Cristo? 3 coisas. A gente tem que falar disso aqui todo culto de família, é uma introdução. Crer em Jesus Cristo significa, primeiro, acreditar na sua existência. Primeira coisa que eu preciso ter para de fato Deus ver em mim que eu acredito em Deus, é acreditar na existência de Jesus Cristo. Acredito, pastor, eu creio nada. Falta mais uma coisa ou duas. Primeiro, segundo, quem crê em Deus ou crê em Jesus Cristo, como Paulo está falando, precisa conhecer a missão que Jesus veio fazer na terra. Se você perguntar a algumas pessoas: você sabe que Jesus veio fazer aqui na terra? Sei não. Sei que ele veio aí, começou a falar e mataram foi ele. Não sei nem o que ele fala. Tem gente que não sabe. Mas o que foi, pastor? A missão que Jesus veio fazer na terra. Jesus veio justamente para morrer por nós. Ele veio justamente, só que não era simplesmente morrer por nós. Ele precisava viver nessa vida sem cometer nenhum pecado, porque ele precisava ter o sangue puro para, de uma forma espiritual, o seu sangue nos purificasse de todos os nossos pecados. E todos nós que estamos aqui, todo mundo, todo ser humano tem pecado. Então Jesus veio exatamente para cumprir esta missão: viver de uma forma perfeita, plena, e se entregar à morte, para que todo aquele que nele, olha o crer, não pereça, mas viva para sempre com Deus no céu. Então qual foi a missão de Jesus, pastor? Veio morrer para me dar vida eterna. Veio se entregar à morte para que um dia eu viva para sempre com Deus no céu. Ah, pastor, eu já descobri a missão dele. Ele morreu para me dar vida. Foi. Eu creio, ainda não. Porque o diabo, irmão, também ele acredita na existência de Jesus, conhece a missão, mas o terceiro ponto que ele não faz. Pastor, o que é que o diabo não faz de jeito nenhum? Terceiro, ele não crê em Deus, como Paulo está falando. O que é o crer? Terceiro, para mim crer de fato a Deus, eu preciso acreditar na existência de Jesus, conhecer a missão que ele veio fazer. E terceiro, olha, eu preciso fazer uma confissão de fé nele. Ou seja, se eu sei que eu cometi pecados, e os pecados me condenam a viver uma vida na terra, e morrer nessa terra, e depois ser condenado a uma morte eterna, a condenação, a um sofrimento eterno, e a única maneira de eu escapar de um sofrimento eterno após a morte nessa vida é fazendo a confissão de fé a Jesus Cristo. Por que a Jesus Cristo? Porque Ele foi o único
a viver perfeitamente, entregou seu sangue puro para purificar o nosso pecado. Então, quando a gente fala assim, ó, receba Jesus como seu Salvador, a gente não está convidando você para ser crente, porque crente não salva ninguém, irmão. Pastor não salva ninguém. Coitado do pastor, se não fosse Jesus, ia queimar junto no inferno de todo jeito. O que é que salva, pastor? A minha confissão a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Então, se de fato eu creio em Deus, não pode faltar em mim acreditar na sua existência, conhecer a sua missão e fazer uma confissão de fé. Pastor, eu acredito em Jesus. Ele veio aí, eu sei. Eu conheço a missão porque eu aprendi. Ele morreu para me salvar. Ah, não quero receber Jesus. Não. Você não crê em Deus. Porque crer não é acreditar. Tá certo? Não é acreditar. Então, para você de fato crer, como Paulo está dizendo, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa, Paulo está dizendo, você precisa fazer a tua confissão de fé. E o que é a confissão de fé? Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha a resolução dos problemas. Então, o que é o confessar com a boca, pastor? É exatamente declarar. É quando alguém dizer, você quer receber Jesus? Você tem que dizer assim, ó, sim. Porque sem Jesus nós somos condenados, irmão. Se eu não faço a minha confissão de fé, e não adianta dizer que vai para o céu, que não vai. Jesus diz assim, ó, quem não me confessa diante dos homens na terra, eu não confessarei diante de Deus Pai. Ou seja, a pessoa que diz assim, não quer Jesus não. Quem sabe outro dia, algum dia, se a morte chegar para você de uma forma inesperada, você vai chegar diante de Deus todo babão, mas Deus me ama, Deus me ama. E Deus vai dizer assim, ó, eu não quero você, eu nem te conheço. Ele vai te negar diante de Deus. Isso aqui é sério demais, irmão. Então é um diabo que fica assim, diz não para Jesus, diz não, diz para depois. Às vezes a pessoa morre e nem tem depois. Porque o diabo sabe que cada não que você dá para Deus na terra é um não que Deus dará a você no céu. Isso aqui é sério demais. Paulo está dizendo aos romanos, se confessares a Jesus com a boca, olha o crer de novo, e creres no teu coração. Então eu não posso somente dizer assim, eu quero Jesus, pastor, eu quero morar no céu com ele, eu preciso receber Jesus como meu Salvador. Não basta isso. Precisa confessar com a boca e crer no coração. E o que significa crer no coração? Aqui é mais sério. O que significa crer no coração? Coração na Bíblia fala de origem de obras. E o coração que a Bíblia fala, irmão, não é o coração que você conhece aqui, tá? E o coração aqui que você tem, ó, só serve para pulsar sangue. Ele bate e pulsa sangue para todo o corpo. Quando a Bíblia fala de coração, Deus está falando da mente do homem, no cérebro, aonde estão todas as informações. Quando Deus está falando crer no coração, Ele está falando que você precisa ir lá na origem de todas as obras. Porque da mente, do coração do homem, procede todas as coisas. Jesus disse, do coração procede os maus pensamentos, procede o adultério, a morte, as discussões, as brigas, tudo procede do coração. Tudo que você faz é processado no teu coração. Você levantar a mão aqui, ó. Se o teu cérebro não mandar a mensagem para levantar a mão, não levanta, irmão.
Então é do coração que procede todas as coisas. As tuas palavrinhas que tu fala. Pastor, eu falo, só falo água, pastor, só falo besteira. Sabe de onde que vem essas águas todas, essas palavras todas? Do coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então quando Jesus fala que todas as nossas obras procedem do coração, e Ele diz que nós precisamos crer em Jesus de coração, Ele está dizendo assim: você precisa crer em Jesus de obras. Ou seja, quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu faço uma aliança com Deus. Isso aqui não é fácil, tá? Isso aqui não acontece da noite para o dia. Eu faço uma aliança com Deus para não fazer mais a minha vontade, mas fazer a vontade do Senhor nessa terra. Aí vai ter hora, irmão, que você aceita Jesus e não vai fazer a vontade de Jesus. Isso se chama pecado. Aí o que é que acontece? Ah, não vou mais então para a igreja, porque eu acabei de fazer a coisa que Jesus não gosta. Não, não é isso não, irmão. O que não pode acontecer é você ficar animado quando faz a vontade sua e não a de Deus. Quando você crer de coração, você continua sendo o quê? Ser humano. Continua gostando das coisas que você gosta. Mas à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade te mudará, te libertará. Então quando você recebe Jesus de boca e crer no coração, inicia-se ali um processo de mudança, que não vai ser você que vai mudar, vai ser Deus que vai mudar você. E nesse processo de mudança, você vai fazer muito a tua vontade, mas nessa hora o que vai provar que você creu de coração é que quando você fizer algo que não é da vontade de Deus, você vai ficar triste, vai ficar todo abatido, parecendo aquele espírito molhado, fica todo acuado. Por quê? Porque quando você recebe Jesus no teu coração e começa a fazer ou falar coisas que desagradam a Deus, a melhor forma, ou a maior forma que de fato você creu de coração, é que você se incomoda por não ter feito a vontade de Deus. Tem gente, irmão, vou ser sincero, dentro da igreja, que só faz o que não presta, está dentro da igreja, só faz o que não presta, hipócrita, e não se incomoda em nada, não sente um pingo de tristeza por desagradar a Deus. Esse aí nunca creu de coração, confessou com a boca, mas a Bíblia diz que é confessar com a boca e crer no coração vai trazer salvação. Não adianta confessar com a boca: eu quero Jesus, se você não permitir que Jesus entre no teu coração e coloque dentro dele novas atitudes, novas palavras, novas ações, para que mude a sua vida. Aí Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: quem de fato está em Cristo, nova criatura é. As coisas, obras velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. É por isso que você vai ouvir gente dizer: ah, depois que matou, que roubou, que prostituiu, agora vai para a igreja. Vai mesmo. Aí quando vem para a igreja, se entrega a Jesus de corpo, alma e espírito. Jesus entra no coração. Aí a Bíblia diz: quem roubava não rouba mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem furtava não furta mais. Por quê? Porque quando Jesus entra no coração, Ele muda as nossas atitudes. E é isso que Paulo está dizendo: crer no Senhor Jesus, acredita na sua existência, conheça a sua missão, faça a confissão de fé,
confessa com a boca, permita que Ele entre no teu coração e transforme as tuas atitudes, e serás salvo. Aqui está a resolução de todo o problema familiar. Qual é, pastor? Mudar de atitudes. Pastor, lá em casa bateu, levou. Bateu aqui, eu estou lá na lapada da boca, eu não bater, eu não aceito. Aí você parou para pensar, se Jesus estivesse no seu lugar, Ele faria o quê? Eu acho que ele dizia, está queimado, e matava logo. A Bíblia nos ensina o que é que Ele fazia. E eu estar disposto a abrir mão do que eu faria para me fazer aquilo que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Aí muda tudo, irmão. Aí isso aqui que significa crer no Senhor Jesus é trocar minhas ações, as minhas reações, pelas reações e ações de Jesus no meu lugar. Ele sempre tem a melhor solução para a nossa vida. E desde de janeiro de 2019, isso aqui falta por de família, está perdendo. 12 coisas nós aprendemos. 12 não, já estamos em janeiro, fevereiro. 13 coisas que nós aprendemos. 13 obras que nós aprendemos desde janeiro de 2019. Todo segundo domingo do mês. 13 atitudes que Jesus, se fosse eu e você, faria para resolver o problema da tua casa. 13. Hoje nós vamos aprender a 14ª atitude. Pastor, o que é que Jesus faria se tivesse em meu lugar para resolver os problemas? O livro de Lucas, no texto que lemos, capítulo 3, versículo 21 e 22, revela o que Jesus faria se tivesse em nosso lugar. O que é que ele ia fazer, pastor? O que é que ele ia fazer? Jesus, glória a Deus. O que é que ele ia fazer? Jesus, ele iria se organizar. Jesus seria uma pessoa organizada se ele fosse você. Porque Jesus sabe que uma pessoa desorganizada, em vez de ajudar, espalha. Em vez de ajudar, atrapalha. Em vez de terminar mais rápido, quase não termina. Então muitos problemas da nossa casa seriam resolvidos se nós fôssemos organizados. Isso aqui não serve só para você não, tá? Porque não adianta você ser organizado, ter um marido desorganizado. Não adianta você ser organizado e os seus filhos desorganizados. Aí você ajeita as coisas e já é bagunça. Então essa palavra para a família exatamente é para a família, né? Escolhe para você, traga a sua família, convida, o povo não vem, pastor. Vamos se esforçar, traz mais, chora, chama, fala alguma coisa, mas traga a sua família para ouvir a palavra, irmão. Porque só você aprende. Aí você organiza as coisas em casa, me desorganiza porque não entende a palavra de Deus, não entende o problema que a desorganização traz. Jesus seria uma pessoa organizada para resolver alguns problemas de casa. O texto que lemos, ele vai mostrar, pastor, o que é organização. O princípio da organização é manter as coisas em seus devidos lugares. Organização, você ajeita a casa, tá tudo em seu devido lugar, tá tudo lindo, tá tudo bonito, dá gosto de entrar na tua casa, dá gosto de ficar por lá, porque cada coisa em seu devido lugar. Aí o que é que acontece? Glória a Deus. Quando alguém tira algo que você acaba de organizar, princípio da organização, eu vou usar o que eu peguei, sei o que é, mas usa para alguma coisa. Princípio da organização,
terminei de usar, vou colocar exatamente no mesmo lugar e deixar como estava. Vamos lá, uma casa desorganizada. Isso aqui tem demais nas famílias. Você, mulher, dono de casa, lava a roupa, tudo, tá tudo guardadinho. Aí tem um balde de roupa suja em casa. Organização, bota a roupa suja aqui. Só que na tua casa tem alguém que não é organizado. Todo sujo do trabalho. Chega, casa bem limpinha, pega a roupa ré, joga no chão, vai tomar banho. Mulher, traz a toalha. Aí traz a toalha, tá lá na cantina. Termina, se enxuga, joga a toalha em cima da cama. Para uma pessoa que é organizada, irmão, isso é um problema grande, que dá nojo. Já acabei de limpar. O dia que ele joga o marmota, joga a roupa suja aqui. Joga aqui, ó, aqui dentro. Sujo no canto sujo. Então o princípio da organização é colocar as coisas em seus devidos lugares. Isso evita muito problema familiar, irmão. Por incrível que pareça, tem casais que se separam ou brigam só por causa da desorganização. Só por isso. Tem casal que se separou só por conta exatamente de colocar uma toalha no lugar errado. E Jesus quer evitar isso na nossa vida, dizendo: se eu fosse você, eu seria uma pessoa organizada. Duas ações caracterizam alguém que é organizado. Vamos ver se você é organizado. Primeira característica de quem é organizado: organização é uma ação de responsabilidade. Quem é responsável pelo que está usando tem o dever de manter o que está usando em perfeito estado. Se eu peguei uma toalha limpa no varal, eu vou usar ela. Organização, terminei de usar, já fiz um acordo com a mulher, ela vai lavar para mim, mas eu vou colocar a toalha ou no varal ou no lugar sujo. Enquanto eu estiver usando a toalha, ela é responsabilidade minha. Então, ser organizado é ser responsável por alguma coisa que me beneficia. Pastor, eu acho que eu não sou não. Pois é, se você quer ser uma pessoa organizada, irmão, tudo aquilo que vem nas tuas mãos, guarda, protege. Quando terminar de usar, conserva, para que aquilo que você usa continuar te beneficiando. Segunda ação que define alguém organizado: uma ação de submissão. Uma pessoa organizada, ela é submissa a ordens, a princípios. Ela não coloca a carruagem na frente dos bois, porque o princípio da carruagem é boi na frente, carruagem atrás e o guiador em cima. Quando eu não me submeto a esses princípios, uma bagunça. Boto o cavalo para trás, o boi para trás, boto a carroça para frente e eu fico aonde? Vai para onde? Não vai para canto nenhum desse jeito. A pessoa é desorganizada, irmão, e é tão desorganizada que é capaz de ela botar-se na frente, botar a carruagem atrás e botar o boi em cima dela para botar para montar. Porque quem é desorganizado só faz besteira. Quem é desorganizado só arruma problemas.
e a quem está na tua volta. Ô irmão, ou você que é organizado, se tivesse um marido organizado, né? Uns filhos organizados. Ah, pastor, limpo aqui, pastor Raul, limpa essa casa 20 vezes, pastor. Mas se o teu filho fosse organizado, ele entrou e sujou. Opa, mãe, desculpa, tá? Pegar aqui eu mesmo vou limpar. Organização, ele entrou com o chão limpo. Ele não pode deixar sujo. Ah, pastor, se eu tivesse uma família organizada, não seria tão pesado para mim. Porque quem pegou algo, coloca em seu devido lugar. Então a organização, irmã, resolveria muito problema na nossa casa. E Jesus está dizendo, se eu fosse vocês, eu seria organizado. Aonde é que nós vemos isso? Primeiro, pastor, aonde é que Jesus mostra-se uma pessoa organizada por a sua responsabilidade? Ele cuidava do que estava nas suas mãos. Um dia ele falando com Deus, ele diz assim, ó, todos que o Pai me deu, veio a mim. E tudo que veio nas minhas mãos, eu de maneira nenhuma lançarei fora. Eu cuidei, eu guardei, eu protegi. Eu era responsável e fui responsável com o que Deus me deu. A Bíblia diz no texto que nós lemos que nós encontramos Jesus submisso a princípios. Encontramos, pastor? Encontramos. Isso prova que Jesus era organizado. O versículo 21. Quando o povo se batizava, o que foi que aconteceu? Jesus se batizou e depois orou. Sabe o que acontece na nossa vida? Sabe por que muita gente não recebe milagre? Pastor, o que significa o batismo? Não vou te dizer o significado do batismo em si. Vou te dizer o que significa o batismo aqui nesse texto. Jesus disse assim, ó. Deus disse, na pessoa de Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Jesus ele está dizendo que eu preciso crer e eu preciso pedir o meu batismo nas águas depois de adulto. Batismo nas águas é um ensinamento de Jesus Cristo. É o que ele faria se fosse você. Mas por que Jesus se batizou? Por que o povo precisa se batizar? Porque é ordem de Deus. Então o que significa o batismo no texto bíblico? Obediência. Jesus se batizou. O que significa isso, pastor? Jesus obedeceu a ordem de Deus que era para se batizar. Mas entenda aqui o princípio. Jesus era organizado? Era. Ele não orou antes. Ele orou depois da obediência. Porque, volto a repetir, ser organizado é ser submisso a princípios. E um princípio bíblico que nós não podemos errar, e nós erramos muito, é que nós oramos, mas ignoramos a obedecer a Deus. E Jesus disse, quem é organizado não coloca as coisas fora de ordens. Se a obediência vem antes e a oração vem depois, obedeça primeiro para depois orar. Tem gente que ora muito, irmão, ora demais e fica orando, e Jesus vai dar vitória, não sei o que, e ora, e ora, e ora. Só que não obedece um tio da palavra de Deus. Aí a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, entenda uma coisa, obedecer é melhor do que sacrificar. Orar é uma atitude de sacrifício. Orar é uma ação sacrificial.
essencial, mas a minha oração só vai ter poder, a minha oração só vai ser credibilizada diante de Deus, a minha oração só vai dar gosto de Deus em respondê-la se eu orar depois de obedecer. Quando eu não obedeço, mas oro, eu sou desorganizado, irmão. E quem é desorganizado atrai para si uma série de problemas. Mas vamos organizar. Obediência primeiro, oração depois. Sabe o que é que acontece? Os resultados virão rapidamente para a tua vida. Glória a Deus. Vem, pastor, a Bíblia diz. Jesus também foi batizado, aí foi orar. E enquanto ele orava, o céu se abriu, oh glória. Glória a Deus. Aleluia. O alvo de quem ora não é aparecer para as pessoas para dizer que ora. O alvo de um verdadeiro orador não é aparecer diante dos homens como homem de oração ou mulher de oração. Ei, você tem que entender que quando você orar, o teu alvo é que os céus se abram sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Quem ora e o céu não se abre, algo está errado na tua organização. Pastor, como é que o céu se abre? Tem gente que é besta, irmão. Ele vai lá, mas o céu vai. Não, irmão, oxe. Céu se abrir significa sentir a confirmação de Deus quando você está orando. Você pode até me chamar de doido, mas todas as vezes que eu visto a minha camisa, não tem nada a ver com a camisa, tá? Eu sinto a presença de Deus. Nunca disse nem para ela, para ninguém, porque coisa minha eu não digo para ninguém. Estou dizendo agora porque para você entender o que significa céu se abrir. Todas as vezes que eu visto uma camisa, quando eu vou abotoar os meus botões, eu aproveito para fechar os meus olhos e me ligar com o trono de Deus. Glória a Deus. Irmão, não teve um dia que eu não apertei os meus botões sem me arrupiar todo, e não era assombração, era o céu se abrindo sobre a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Os céus se abrirem é quando você dobra o joelho. Às vezes você não diz nenhuma palavra. Tem dia que eu digo só Senhor. Eu já começo a ver os céus se abrirem sobre a minha vida, porque eu sinto a presença de Deus. É isso que tem que acontecer. O alvo da tua oração não é alguém chegar e bater no teu ombro e dizer: rapaz, tu ora muito, tu ora bonito. Não, 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 não. O seu alvo é os céus se abrirem, a glória de Deus descer na tua vida. Fica de pé comigo nessa noite. Seja organizado. A tua obediência a Deus, e em seguida a tua oração, vai fazer os céus se abrirem sobre a tua vida. Glória a Deus. E a Bíblia, oh glória, é muito lindo, irmão. A Bíblia diz: e lá do céu o Espírito Santo desceu. Oh, Deus quer abrir os céus sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. E Deus não quer só abrir os céus, Ele quer enviar algo de lá para você. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que é quando Jesus obedeceu, orou, o céu se abriu, o Espírito de Deus desceu, e a voz do Senhor bradou dizendo:
filho amado, em quem eu tenho me agradado dele. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus quer dizer isso para você. Mas Deus só se agrada de quem obedece a sua palavra. Glória a Deus. Não adianta ouvir a palavra e sair daqui fazer do teu jeito. Quando orares, o céu não vai se abrir. Não adianta ouvir a palavra e dizer hoje não. Quem sabe depois deixa disso. Deus que abriu os céus sobre a tua vida. Quando ouvires a palavra, diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero te obedecer. Alamachúria mandou faz. Oh glória. Oh Espírito de Deus. Se você levar a sério o que Deus está falando com você, a partir de hoje você vai viver uma vida de milagres em cima de milagres. Se você sair daqui dando atenção à palavra e dizer: Deus, eu faço uma aliança contigo, eu quero te obedecer, eu tenho uma palavra profética, você vai viver dias melhores em que o céu vai se abrir sobre a tua vida. Ai, de falava sobre ande, alaba. Oh meu Deus. Oh Espírito de Deus, chegou a hora de você falar com Ele. Faça uma reflexão como é que estava a tua vida de obediência. Não é ao pastor, é a Deus em primeiro lugar. Tem gente que bala que só pastor, mas não obedece um tio da palavra de Deus. Obedeça primeiramente a Deus e você vai se submeter ao pastor da tua igreja. Glória a Deus. Só quem quer nessa noite ser obediente um pouco mais a Deus. Glória a Deus. Pastor, a partir de hoje eu vou ser perfeito? Vai não, vai errar. Você é um ser humano. Só que toda vez que você errar, para tudo que você está fazendo, vai para um cantinho e fala: Deus, quebrei a minha aliança e te desobedeci, me perdoa, me cobre com o sangue de Jesus. E nesse dia Deus vai te cobrir com o sangue do Cordeiro. Ele vai purificar e perdoar os teus pecados. Glória a Deus. O que você não pode é desobedecer e continuar desobedecendo a Deus. Organiza a obediência e depois oração. Porque quando você obedecer, quando você for orar, irmão, a tua oração vai ser diferente. Glória a Deus. Deus ainda opera por meio do poder da oração. Glória a Deus. Oh glória. Eita Jesus, eu vou dizer. Olá, manda ao fiar sobre as. Deus manda te dizer nessa noite que se tu praticares esta palavra, vai ter dia que você vai orar aqui na igreja e Deus vai abrir os céus lá na tua casa, onde está a tua Glória a família. Deus. Aleluia. Deus vai abrir os céus lá no marido que está com a prostituta. Deus vai abrir os céus lá no filho que está na bebida, no álcool, na droga, nas más companhias. Deus está dizendo: obedece e ora, porque eu vou abrir os céus, vou enviar a provisão e vou dar testemunho da tua vida, porque que fiz o milagre. Glória a Deus. Alaichum e mandou faça. Só quem deseja fazer uma aliança com Deus nessa noite, levanta as tuas duas mãos. Só quem deseja fazer uma aliança. Uma aliança de se esforçar mais, para ser mais obediente a Deus. Para quando você orar,
Deus abra os céus em cima da tua casa e faça um milagre na tua família. Só quem deseja, ouvindo essa palavra e crer nessa palavra, diga comigo de coração: Deus, eu ouvi, eu entendi o que o Senhor deseja da minha vida. O Senhor requer que eu te obedeça, que eu não ignore, não despreze a tua palavra, a tua voz. Eu faço uma aliança com o Senhor nessa noite, de obedecer a tua palavra, porque sei que quando eu orar, depois de obedecer, o Senhor abrirá os céus sobre a minha vida, sobre a minha casa, ordenará um milagre e dará testemunho da minha vida. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Amado Deus e querido Pai, a tua igreja está aqui, Senhor. Fizeram uma aliança de obediência contigo. A tua palavra diz que se atentamente obedeceres a Deus, a tua palavra diz que o Senhor nos exaltará. Oh, glória a Deus. O Senhor há de exaltar estas vidas que fizeram essa aliança contigo hoje. Pastor, o que é exaltação? Deus está dizendo: eu vou tirar você de baixo e vou colocar em cima. Glória a Deus. Pastor, o que é exaltação? Deus está dizendo: eu vou tirar você da humilhação, e as pessoas vão passar a te valorizar, porque te colocarei numa posição de honra. Assim diz o Senhor. Tua palavra diz, Deus: Glória a Deus. se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, o Senhor nos exaltará. E o mais lindo, o Senhor dará ordem, a bênção do Senhor que nos siga e nos alcance para a glória de Deus. Comprometa-se em obedecer, continue orando, e Deus já deu ordem à bênção. Segura porque é profético, levanta a mão, é profético, Deus vai fazer isso. Qualquer dia desses, na porta da tua casa, vai chegar uma notícia boa. É a bênção de Deus dizendo: demorei, mas cheguei, porque Deus viu a tua obediência e me mandou te abençoar. Quem toma posse, diga amém. Glória